Como saber se Adão e Eva eram brancos ou negros? Já ouvi que os negros são descendentes de Caim e que os brancos são descendentes de Abel. Mas Abel não foi morto sem ter tido descendentes? Exatamente, né? Quem foi a esposa de Caim? Se no princípio só existiam Adão e Eva e os 2 filhos. Veja que interessante. Jesus era branco ou negro? Jesus era judeu, né? Então aqui já fica fácil de responder, né? Era como um judeu daquele tempo, do século I, né? Agora, com respeito a Adão e Eva, o que se crê, na verdade, é que eles não eram nem brancos nem negros. A palavra Adão tem a mesma raiz de Edom, e Edom quer dizer vermelho. A palavra humanidade vem de humus, tem a mesma raiz da palavra humus, que quer dizer terra, solo. Então é possível que Adão e Eva tivessem a cor da terra, a cor do solo, talvez um pouco mais avermelhados. Apaches, pele vermelha, não sei, né? Mas não eram nem brancos nem negros. Brancos e negros, como eu expliquei numa das noites, foram variações, adaptações a regiões diferenciadas, a climas diferenciados, a exposição solar diferenciada, não é? Agora Adão e Eva eram bem diferentes, tanto em altura, quanto em força e também coloração, né? Agora é certo que Adão e Eva tinham um código genético, uma bagagem genética muito interessante, capaz, dotada de um grau de variabilidade tremendo, né? Porque a humanidade variou para sobreviver também após o dilúvio, né? E é possível que Deus tenha, não tem como afirmar isso categoricamente, mas é possível que Deus já tenha criado os nossos primeiros pais com essa capacidade de variação, né? Então não tem nada que ver realmente os negros serem descendentes de Caim e brancos de Abel, isso não faz sentido nenhum, né? Todos descendemos, na verdade, de uma segunda etapa que tem que ver com Noé, sua esposa e os filhos e as noras. Dali derivaram todas as etnias humanas, isso sim, né? E que variaram depois com o tempo também, como há tanta variação entre brancos e brancos, negros e negros, né? Isso foram variações, adaptações, e isso é aceito pelos criacionistas, porque realmente se trata de seleção natural e isolamento geográfico, entre outros fatores. Com quem Caim casou, se só tinha Adão e Eva? Você tem que ler de novo a Bíblia um pouquinho, né? Porque ela fala assim: e Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E Adão e Eva viveram 900 e tantos anos. Quantos filhos se pode ter em séculos de existência? E eles eram férteis por muito tempo. Então, ao longo desses anos todos, com certeza, eles foram crescendo e multiplicando, como foi a ordem de Deus, né? A gente não sabe por quanto tempo Caim permaneceu vagueando, né, pela terra, e a possibilidade realmente é de que ele tenha sido expulso dali, vagueou, quem sabe, por algumas décadas, talvez, e quando ele está ali em Nod, né, foi a terra para onde ele foi, é isso? A terra de Nod, já havia um grupo populacional ali, e por certo ele deve ter se casado com uma de suas sobrinhas, filha de um primo, ou algo assim, né? No princípio é evidente que deve ter havido casamentos, né, consanguíneos, primos com primos, ou até irmãos, né? E não havia grandes problemas nisso, porque a genética humana ainda era bastante perfeita. Depois Deus proíbe esse tipo de casamento, por quê? Porque a nossa genética vai degenerando, e hoje, por exemplo, um irmão casar-se com a irmã expõe os filhos a um risco muito grande, porque eles têm basicamente os mesmos defeitos genéticos, e eles podem se somar, e aí os filhos terem problemas, né? Então Deus proíbe depois do pecado esse tipo de relacionamento, né? Hoje realmente nós temos essa proibição, ok? Como eu disse, as respostas têm que ser assim bastante breves, né? Porque o nosso tempo corre, mas amanhã teremos mais um tempinho para responder, quem sabe, outras perguntas. A Bíblia, que é o tema de hoje, a origem da palavra de Deus, não é um livro científico, né? Obviamente, e nem seria justo submetê-la ao crivo da ciência ou do método científico, né? Mas vocês perceberão que ainda assim, ainda que o propósito dela seja espiritual, nos conduzir para a vida eterna, nos levar a Cristo, ela é um tesouro inestimável, do ponto de vista científico, arqueológico e também histórico. Veja, ela foi escrita num período de 1600 anos, então isso já faz dela um tesouro da história, né? Ela reúne aí 1600 anos de história, de relatos, de costumes. É uma coisa
é uma obra muito preciosa, escrita em pelo menos 3 continentes. Há muita cultura e geografia naquelas páginas, por cerca de 40 autores, muitos dos quais nunca se conheceram. Por exemplo, João, que escreveu o Apocalipse, o Evangelho, as 3 cartas, ele vive lá até cerca de 100 depois de Cristo. Moisés, 1500 antes de Cristo, jamais se conheceram. E no entanto, quando você compara os escritos de um com o do outro, né, você vê que há uma harmonia perfeita. E isso, humanamente falando, é impossível. Se eu pedisse para vocês escreverem uma redação, um texto sobre o amor, todos aqui são de mais ou menos da mesma geração, moram no mesmo país, e ainda assim, tenho certeza que haveria tremendas variações de conteúdo, né? Porque nós somos assim, o ser humano ele é dado a variar de opinião e de ideias e tudo mais. Agora você pega 40 autores diferentes, de épocas diferentes, de culturas diferentes. Salomão era um sábio, João era um pescador. E a mensagem deles, embora contenha estilos diferentes, não é? Elementos diferenciados, porque Deus respeitou a cultura dos seus autores, então Deus não ditou a palavra, Deus ele sopra a palavra, né? Theopnestos, quer dizer soprar, inspirar. Ele dá as ideias e o autor escreve com suas palavras. Tanto é assim que o Dr. Rodrigo Silva diz que a Bíblia é a palavra de Deus em sotaque humano, com sotaque humano. E que bom que é assim, porque assim podemos entender. Se a Bíblia fosse dada na linguagem de Deus, eu não sei se nós compreenderíamos. Aliás, com certeza não compreenderíamos. É como se alguém quisesse explicar para um filho pequeno algo sobre física quântica. Um filho de 6 anos, 5 anos. Seria possível? Tem que adequar a linguagem. E a Bíblia é a palavra de Deus adequada à linguagem humana. Ele usou instrumentos humanos exatamente por isso. E você vê uma harmonia de ponta a ponta, de capa a capa, o que nos faz perceber que há um autor por trás de tudo isso, um organizador por trás de tudo isso, chamado Espírito Santo. Ele é o autor verdadeiro que usou instrumentos especiais. 3 linguagens, basicamente, né? Grego, hebraico e aramaico, e uma mensagem central, única, que perpassa todas as suas páginas: a glória de Deus em salvar a humanidade. É isso. Resumidamente, a Bíblia é isso. Eu li um tempo atrás esse livro, Sócrates e Jesus, de um filósofo e teólogo chamado Peter Kraft, e achei assim uma ficção bem interessante. O autor, ele imagina, ele cria, né, realmente uma ficção aí, e ele imagina que Sócrates, o grande poeta, grande filósofo grego, por algum motivo tivesse aparecido no século XX. Ele coloca isso lá no século XX, né, no livro. E Sócrates então se matricula numa escola de teologia, uma faculdade de teologia, e ele até faz uma paródia com Harvard, ele chama de Harvard, e ali ele começa então a aprender sobre teologia cristã, judaico-cristã. E o Sócrates da história, da ficção, começa a ouvir falar do Antigo Testamento, da Bíblia, e como um bom filósofo, curioso que era, ele então vai à biblioteca, toma emprestado uma Bíblia e volta para a sua república, né, onde moram ali os estudantes, o seu alojamento, e passa a noite lendo o Antigo Testamento. Na manhã seguinte vai para a escola, vai para a sala de aula e fica, assim, ele estava fascinado, estava um tanto agitado, e ele pergunta aos colegas: vocês já leram o Antigo Testamento? E os colegas: olha, Sócrates, já, nós conhecemos essas histórias, somos cristãos, Jonas e o peixe, Davi e Golias, sabe, aquele cristão assim bem superficial, né? Secularizado. Conhecemos isso. Mas vocês leram com atenção? O que é o Antigo Testamento para vocês? Olha, Sócrates, é um livro de tradições religiosas, de sábios orientais. Aí Sócrates fica meio revoltado e diz assim: como assim sábios orientais? Vocês leram com atenção esse livro? Os autores frequentemente dizem: esta é a palavra de Deus. Eu estou falando em nome de Deus. Como assim sábios orientais? Você aceitaria como sábio alguém que diz falar em nome de Deus? Que o que ele fala é a palavra de Deus? No mínimo a gente internaria essa pessoa num hospital psiquiátrico, né? É algo estranho. Então Sócrates insiste com os amigos: olha, ou
os autores estavam certos no que disseram, ou se tratam de loucos ou impostores. E os colegas ficam achando meio estranha aquela conversa, né? E ele vai para casa, na noite seguinte ele passa lendo o Novo Testamento. E quando volta para a sala de aula no dia seguinte, volta ainda mais abismado com tudo aquilo. E pergunta aos colegas: vocês já leram o Novo Testamento? Sócrates: já, nós somos cristãos, Natal, Páscoa, essas coisas aí, nossa cultura é cristã. Mas vocês já leram com atenção o Novo Testamento? Quem é Jesus para vocês? Jesus, ele foi um grande sábio também, um filósofo, né? Um mestre. Negativo, vocês estão errados, porque esse Jesus que eu conheci no Novo Testamento afirmou coisas muito sérias, como por exemplo: Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tive contigo antes de haver mundo. Ora, o que ele está dizendo aqui? Ou então, antes que Abraão existisse, eu sou, ego eimi. E eu já li o Antigo Testamento e vi que esse eu sou é o Deus que apareceu para Moisés e se identificou como eu sou. Ou seja, Jesus diz claramente em todos os evangelhos que ele é Deus. Como que ele pode ser um profeta só? Ou um sábio? Ou um mestre apenas? Eu não aceito que ele seja um profeta, porque nenhum profeta do Antigo Testamento disse: eu sou Deus. Aliás, ele quase foi apedrejado por isso, porque ele disse que era Deus. Ou você aceita que Jesus é o que ele disse ser, ou você o rejeita totalmente, porque ele só pode ser um louco ou um impostor. Sábio não. Ou então ele é Deus. Não há meio termo. Mas você já percebeu que muitas pessoas querem domesticar o cristianismo? E aí essa reflexão que o Peter Kraft nos leva a fazer. Há muitas pessoas que querem pegar o cristianismo e transformá-lo numa filosofia de vida apenas. Querem pegar a Bíblia e dizer que ela é igual a qualquer outro livro de tradição religiosa. É um livro de autoajuda, é um livro de inspiração, quando não, ela é a palavra de Deus. Ou ela é isso, ou você a descarta, porque ela afirma que é isso. Ou Jesus é diferente dos demais líderes religiosos, porque a tumba dele está vazia, mas a de Maomé tem seus ossos, porque a tumba dele está vazia, mas a de Buda tem seus ossos. Ou você o rejeita como impostor, como lunático, porque ele disse: eu sou Deus. Percebeu? A Bíblia e Jesus fazem toda a diferença. O cristianismo é uma religião poderosa, porque é uma religião de um Deus vivo, cuja tumba está vazia. A Bíblia afirma ser a palavra de Deus. Ou a gente aceita isso, ou o que estamos fazendo aqui? Né? Estamos apenas entre um grupo que crê numa filosofia de vida? Não precisamos de uma igreja mais para isso, tem tantas outras por aí. Há tantas filosofias de vida por aí. Ou aceitamos o que a Bíblia diz que ela é, ou não faz sentido estarmos aqui realmente, né? Grandes nomes do passado e do presente pensavam e pensam da mesma forma. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu quero usar aqui, como exemplo disso, um dos maiores, se não maior, cientistas de todos os tempos. Na verdade, um dos fundadores, criadores do método científico, um dos criadores do cálculo, porque ele queria conhecer a natureza e o Deus da natureza e precisava da matemática para isso, então ele inventa o cálculo, só isso, detalhe. Isaac Newton. E você sabe que Isaac Newton escreveu tanto ou até mais sobre teologia do que sobre matemática, filosofia ou física? Isso é fantástico. Ele aplicava tanto o seu intelecto ao conhecimento teológico, quanto ao conhecimento das ciências, né? Digamos assim, matemáticas. Grande homem. E nesse livro aí, estudos sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, que vale a pena você ter em sua estante e dar uma boa olhada nele, porque quando você lê esse livro, parece que foi um adventista que escreveu. Princípio, dia, ano, historicismo, a crença correta com respeito a Daniel capítulo 2, Daniel 7, é fantástico. E o que eu acho interessante também é que um dos objetivos de Newton era justamente calcular, descobrir o dia do juízo. E quase que ele funda a igreja adventista. É porque não era o tempo ainda, não era o momento ainda, não era o tempo do fim ainda. Esse livro é escrito em 1723. O tempo do fim começa depois, né?
Quando mesmo? Exatamente. Então não era o momento ainda de alguém abrir o selo do livrinho selado de Daniel, que foi Guilherme Miller posteriormente, né? Mas ele chegou bem perto, Isaac Newton. E nesse livro ele diz assim, que a autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana, a autoridade dos concílios, sínodos e bispos e presbíteros é humana, mas a autoridade dos profetas é divina e compreende toda a religião. Fantástico. Quem diz que um cientista não pode ser cristão, bíblico? Um dos fundadores da ciência era um criacionista. E eu gosto de estar em boa companhia. Aqui eu vou expor a vocês, exibir aqui um jornal lá do Brasil, que é o Jornal Nacional, um dos principais jornais do Brasil, noticiou alguns anos atrás um achado interessante, um manuscrito de Isaac Newton, e revela ali um dos anseios dele, que era saber quando Jesus ia voltar. Você vai perceber que o apresentador fala umas bobagens, porque ele não entende de Bíblia, né? E outra coisa, Newton, ele não fala que Jesus ia voltar naquela data que o apresentador vai dizer. Ele fala que é antes disso. Se estiverem corretos os cálculos do físico britânico, descobridor da lei da gravidade, o mundo vai acabar dentro de 53 anos, em 2060. Manuscritos de mais de 300 anos, divulgados hoje pela Universidade Hebraica de Jerusalém, mostram o lado religioso do cientista Isaac Newton, que é referência para a física moderna, a astronomia e a matemática. Newton calculou o que seria a data exata do Apocalipse, baseado no livro de Daniel, do Antigo Testamento da Bíblia. Fantástico, né? O grande desejo dele era saber quando Jesus ia voltar. Era um adventista, Newton, né? Um adventista do sétimo dia, praticamente, né? Eu tive um privilégio que foi, alguns anos atrás, em 2014, né? Ir à Universidade de Andrews, e eu sabia que lá no cofre da Andrews tem um tesouro que nem todo mundo sabe. Um manuscrito do Newton, pertence à nossa igreja, original. E aí eu estava lá com o responsável, né, pelo cofre, e eu pensei, eu vou pedir, o não já é garantido, né? Posso segurar e tirar uma foto? Eu disse, pode, fica à vontade. Eu fiquei emocionado. É uma foto que eu tenho assim com muito carinho, né? Segurando ali aquele manuscrito de 300 anos, e tirei esse retrato então. E atrás de mim está lá o Thiago White dando uma boa olhada em mim ali, viu? Observando. Cuida disso aí. Cuida desse manuscrito aí. Foi um privilégio, realmente. Muito bem, João 17:17, eu vou citar o texto, o tempo corre. Ali Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus foi categórico, a Bíblia é a verdade. Eu vou fazer agora aqui rapidamente com vocês um exercício que é o seguinte. Como eu disse, a Bíblia não é um livro científico, mas no entanto, quando ela fala de ciência, curiosamente ela acerta em cheio e se antecipa às descobertas científicas posteriores. Por exemplo, você pode anotar os textos, depois conferir em casa. No livro História da Vida, né, que alguns aqui adquiriram, tem um capítulo só sobre esses achados, essas descobertas científicas que respaldam a Bíblia, não que fosse necessário, mas é um adicional que Deus nos dá, né? Como por exemplo, Jó 26:7. Ali está escrito que Deus, ele suspende a terra sobre o nada. Hoje para nós é óbvio isso, né? Porque a terra está flutuando no espaço realmente, mas se você levar em conta que esse texto foi escrito por Moisés, e Moisés estudou na Universidade Federal do Egito, não é? Na Federal do Egito, na UFE, naquela universidade eles aprendiam que a terra não só era plana, como estava apoiada sobre 5 colunas. Era a hipótese, a teoria científica da época. E aí de quem fosse contra os PhDs na universidade. Agora imagine se Moisés chegasse na sala de aula e dissesse assim, ele já tinha saído da faculdade, né, nessa altura, mas e dissesse para os colegas, para os professores, gente, a Terra ela está flutuando no espaço, ela é um globo. E aí, o que será que diriam para Moisés? Você está louco. Moisés, você está louco. Todos os nossos doutores, os nossos PhDs sabem que a Terra, ela além de ser plana, está apoiada assim, porque ela é pesada, ela é sólida, né? Ela tem que ter um apoio. Moisés, quando escreve a Bíblia, não coloca essa ideia corrente da época no Egito, mas escreve um absurdo, que a Terra está flutuando pelo espaço. Como ele podia saber disso? Moisés tinha nave espacial? Moisés tinha
telescópio espacial para poder ver de cima assim? Não tinha. Como é que ele sabia disso? Ele não sabia. Lhe foi revelado. Isso se chama revelação. E é muito interessante, né, que a Bíblia se antecipou à ciência, à observação em muitos e muitos séculos, né? Outra revelação interessante, Jó capítulo 28, também um texto de Moisés, verso 5, ele diz que Deus é quem regula o peso do vento, o peso do ar. Agora imagina, Moisés que já estava sofrendo bullying por ter falado aquela bobagem da terra flutuando no espaço, agora chega e diz, mas tem mais pessoal, meus colegas, né? Malta, tem mais Malta. É o seguinte, o ar tem peso. Aí os coleguinhas de Moisés no Egito fariam assim, né? Como tem peso? Eu não sinto nada. Só em 1643 é que Torricelli, um italiano, né, inventou um instrumento chamado barômetro. E não é que tinha peso mesmo? Pressão atmosférica. O ar exerce, sim, um peso sobre nós aqui. Mais um ponto para a Bíblia. Mas não para aqui, tem mais. Levítico 13:46. Na verdade, a Bíblia, ela tem, assim, regras de sanitarismo impressionantes. Você sabe que aqui na Europa, 1/3 da população foi dizimado, por quê? Peste negra, a peste bubônica, né, no século XIV. E o que se sabe é que realmente as regras, né, a asepsia era inexistente. Chegava alguém doente no hospital com peste negra, os médicos, se eu posso chamar assim, tratavam aquela pessoa depois de ter feito uma necrópsia, um cadáver infectado. Não tinham sequer noção de que houvesse bactérias, vírus, germes, né? Eles não queriam perder tempo com esses detalhes de lavar as mãos, pelo menos, por exemplo, né? Mas quando se começaram a aplicar essas regras que a Bíblia traz, simples, como por exemplo, tocou num cadáver, lave-se, purifique-se, não é? Não coma esse tipo de alimento, não faça isso. As mortes começaram a diminuir, não é? E vidas foram salvas. Já estava lá. E não foi no Egito que ele aprendeu isso não, viu? Porque não havia esse conhecimento de medicina preventiva. Esse aqui então eu acho tremendamente fantástico, né? Gênesis 17, 11 e 22, quando Deus, também de Moisés o texto, mas é quando Deus estabelece um pacto com Abraão e com os seus descendentes e formalizando isso por meio da circuncisão. E ele fala para Abraão, Abraão, circuncide os bebês do sexo masculino, obviamente, no 8º dia. Eu acho assim bonita a atitude de Abraão, porque ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus. Ele podia falar assim, mas Senhor, não pode ser no primeiro dia, quando nasce já está chorando ali, já corta, já resolve. Lembre-se que não tinha anestesia, né? Graças a Deus acabou. Então, não tinha anestesia, não tinha esses recursos da medicina atuais, e aí era bem lógico pensar que nasceu, já resolve. Já é um trauma junto com outro trauma que ia nascer. Mas esperar 8 dias, Senhor, para quê? Por quê? Se Abraão perguntasse, Deus teria uma certa dificuldade para explicar para ele. Porque hoje se sabe que a coagulação do sangue depende também da vitamina K e de uma substância chamada protrombina. É ela que, numa reação bioquímica em cascata, já vimos isso numa outra noite, uma complexidade irredutível, né? Promove a coagulação do sangue. Detalhe, entre o 2º e o 5º dias de vida de uma criança, essa substância está em níveis um tanto baixos. Tanto é que uma cirurgia, uma incisão, nessa fase é um pouco mais perigosa. Hoje há recursos que podem contornar isso. No 8º dia ela se eleva a 110% e depois estabiliza para o resto da vida em 100%. Não é fantástico isso? Agora, se Abraão perguntar, Senhor, por quê? Bem, Abraão, senta aí, vamos conversar. Você tem aí na circulação sanguínea, circulação o quê? Já nem sabia o que era isso, porque é uma descoberta bem posterior da circulação sanguínea. Tá bom, Abraão, esqueça a circulação. No sangue, você sabe o que é sangue? Não, o sangue eu sei o que é. No sangue há uma substância chamada protrombina que participa de uma série de reações bioquímicas que no fim das quais haverá o processo de coagulação. Abraão, de olhos arregalados, fala-se assim? Ou não? Né? De olhos bem abertos ali, diria, proto o quê, Senhor? Não entenderia nada. Não havia conhecimento para isso.
Mas Abraão cria em Deus. Deus disse: filho, 8º dia, sim Senhor, eu confio em ti. Muitas pessoas que se dizem cristãs não têm essa atitude. Por exemplo, quando a igreja orienta, digamos, queridos jovens, sexo é algo para ser desfrutado no casamento, porque ali é uma bênção. Fora dele e antes dele, traz problemas, e às vezes muito sérios. Isso é conversa do século passado, isso é uma coisa que não tem sentido. Tudo bem, você é livre, você pode fazer, mas poderá carregar talvez marcas para o resto da vida. Filhos, não usem bebida alcoólica, não consumam isso ou aquilo. Eu sou livre. Sim, você é livre, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas a sabedoria está em dizer assim: Senhor, se tu estás mandando, se é um pedido teu, para mim é uma ordem, e eu sei que é para o meu bem, eu sei que vai ser melhor para mim. Isso é ter a atitude de um amigo de Deus como Abraão, ok? Ainda que não compreendamos algumas coisas, como ele não compreendia muitas, hoje ainda temos a vantagem de ter pedras clamando, de ter descobertas científicas que respaldam aquilo que era revelação sem muitos detalhes. Mas ainda que não compreendamos algumas coisas, obedeçamos. Por que tem que ser o 7º dia, não pode ser o 1º? Deus disse, Ele é soberano, Ele determinou, eu obedeço. Assim Abraão agia, né? E olha só a confirmação. Estilo de vida: no Egito, a expectativa de vida era de cerca de 40, 50 anos no máximo. Quando os hebreus saem do Egito, liderados por Moisés, e vão para o deserto, eles passam a viver bem mais do que isso, e depois, com o tempo, Davi vai registrar que a vida, né, ali entre os judeus era de 70, 80 anos, e depois vive um pouco mais ainda, mas meio cansadinho já, né, com a idade. Mas vejam, se elevou praticamente ao dobro do Egito, o grande e sábio Egito. O que aconteceu? É simples. Se você for pesquisar, você vai perceber que os remédios no Egito eram mais ou menos assim: sangue de morcego misturado com fezes de rato, com dente de burro assim macerado ali, né, em pó, e dá para o faraó beber. Se ele não morrer, não morre mais, né? Convenhamos. Então era assim a medicina: encantamentos, poções. Cara feia, mas era feia, né? Horrível mesmo, né? Esses eram os remédios. Aí Moisés sai dali. Quando escreve a Bíblia, não coloca nada dessas bobagens. O que ele coloca na Bíblia? Água, luz solar, exercício físico, repouso, dieta o mais natural possível. Eles tinham o maná, né, que atendia todas as suas necessidades nutricionais, descanso. Quando a nuvem parava, tinha que descansar, e no sábado mais descansar ainda, né? Então, era medicina preventiva. Moisés não sabia disso, ele aprendeu com Deus, desaprendeu aquilo e reaprendeu um bocado de coisas. E isso funcionou. Olha quanto tempo mais passaram a viver. Moisés mesmo fez alpinismo com 120 anos. Cadê o pastor Júlio? 120 anos Moisés faz alpinismo, né? Quero ver o pastor Júlio fazendo também. A vista de Moisés estava clara ainda, porque ele passou a viver o quê? Os princípios de saúde de Deus, e deixou de lado aquelas coisas que não tinham nada a ver com ciência, eram absurdas, na verdade, né? Funciona, vale a pena a gente seguir, até hoje, claro, sempre funcionará. A arqueologia é uma área do conhecimento que revela muita coisa e tem respaldado a Bíblia dia após dia. Aliás, depois do iluminismo, isso é curioso, né? Porque até ali, pouca dúvida havia de que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada. As pessoas nem tinham tanto acesso à Bíblia, mas criam nisso. Quando começa a haver questionamentos após o iluminismo, aí Deus, ele permite que a arqueologia desponte. E a descoberta mais marcante dessa, e eu espero vê-la com os próprios olhos quando estiver lá em Londres, eu quero ir ao Museu Britânico, e se possível tirar uma foto ali, eu mando para vocês depois pelo WhatsApp, né, do lado dessa pedra, porque ela é um ícone, né? 1798, Champollion, um jovem francês, decifrou as línguas do Egito com base nessa pedra, porque havia ali um trecho em grego e outros 2 trechos do mesmo texto em 2 escritas egípcias, que nessa época já estavam perdidas. Ninguém mais conseguia ler hieróglifos, demótica, hierática, né, as línguas do Egito. Ninguém conseguia mais.
E esse jovem decifrou. E com isso nasce a egiptologia, e o conhecimento da antiguidade egípcia passa a ser agora acessível aos pesquisadores. E nasce também a arqueologia moderna. E começa também o tempo do fim. Tudo entrelaçado. Muito interessante isso. Agora pensa comigo. Moisés era especialista em que língua? Qual que ele mais estudou na faculdade, quando era criança, adolescente? Porque para ser faraó, antes tinha que ser escriba. Qual língua? Em que língua ele era perito? Egípcio? Nas línguas do Egito. Mas, estranhamente, ele decide, se é que foi ele que decidiu, escrever a Bíblia numa língua de escravos. Uma língua simples, 20 e poucas letras. A egípcia tinha mais de 600 símbolos, complicadíssima. Ele usa uma língua simples, o hebraico, para escrever. Que estranho, né? Usar uma língua de escravos. Ele podia falar assim para Deus: Senhor, mas por que não fazer no egípcio? É chique. É chique? Ok? Vai ser mais aceito, Senhor, é mais respeitável. Não, hebraico. A língua dos escravos, hebraico. Por quê? Moisés foi como Abraão: tá bom, o Senhor está mandando, eu obedeço. Eu também sei hebraico. Se tivesse sido escrita a Bíblia em hieróglifos, por quanto tempo ela permaneceria incompreensível? Está na tela, pode colar. Até 1798. Imagina a humanidade sem a Bíblia por todo esse tempo. Não haveria reforma protestante, para começar, né? O mundo estaria talvez muito mais miserável do que está, porque a Bíblia ainda é o sal que ainda preserva alguma coisa nesse planeta. Mas Deus, que conhece o futuro, disse a Moisés: filho, escreva numa língua que nunca vai ser perdida. Escreva numa língua que é simples de se compreender e traduzir. Escreva numa língua que o meu povo já vai entender. Escreva numa língua que vai ser morta, ou seja, não vai se alterar com o tempo. A melhor língua, e o grego também, para se registrar verdades eternas, porque ela não é dinâmica como o português, como o inglês. Ela se fixou no tempo. Deus sabe ou não sabe o que faz? Sempre. Louvado seja Deus por isso. Se houve algum momento em sua vida, ou se houver ainda, em que você não compreenda talvez os desígnios de Deus, apenas confie. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Talvez a pergunta ideal seja: para que eu estou passando por isso? Porque Deus tem sempre uma forma de nos responder, ainda que talvez não seja aqui neste mundo, mas um dia você terá a resposta. Mas saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Moisés não entendeu talvez, não sei, pode ser que tenha entendido, pode ser que Deus tenha dito por quê, mas ainda que não tivesse entendido, hoje no céu, porque ele está lá, ele sabe muito bem porque que Deus mandou escrever em hebraico. A Bíblia nunca se perdeu, sempre esteve acessível. Os manuscritos do Mar Morto, né, gente? Talvez alguns se convencessem de que a Bíblia original, os originais, tudo bem, até acho que foram inspirados, tá bem, mas o que lhe garante que ao longo dos séculos de cópias, essa mensagem não foi alterada, adulterada, textos modificados, doutrinas criadas? Bom, até essa data que está aí na tela, a única resposta que se podia dar era a resposta da fé. Eu creio que Deus preservou esse livro tão importante. Ok, mas é uma resposta de fé. Em 1947, um pastorzinho de ovelhas, você deve conhecer a história, encontrou naquelas cavernas ali de Qumran, nas encostas do Mar Morto, cântaros como estes, contendo rolos de pergaminho. Eles não se deterioraram porque aquela região é seca, Mar Morto, quase não há micro-organismos, perfeito local para preservar material orgânico, como pele de cabra. E esses manuscritos, se estivesse aqui em Portugal ou no Brasil, tinham se decomposto em muito tempo, em pouco tempo, né? Mas ali eles foram preservados. E ao pesquisarem esses materiais, eruditos, judeus, católicos, protestantes, se deram conta de que eles... volta um pouquinho, deixa eu só te contextualizar um pouquinho melhor. A versão bíblica mais antiga até essa data, datava de 900 anos depois de Cristo. Ou seja, muitas cópias de cópias de cópias, ok?
900 anos depois de Cristo. De fato, o argumento da adulteração poderia até valer, né? Depois de tantas cópias, de repente um copista cochilou, escreveu algo errado, enfim. Esta versão, que continha, né, vários pergaminhos, entre eles vários contendo textos bíblicos, inclusive o rolo de Isaías completo, está lá em Jerusalém, inteiro. Fragmentos de praticamente todos os livros da Bíblia datavam de até 250 anos antes de Cristo. Qual era a mais antiga até então? 900? Depois de Cristo. Esta versão aqui era de 250 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 1000 anos mais antiga do que a versão disponível até então. Percebeu? Se você soubesse ler hebraico e aramaico, o que você faria então com essa descoberta? Vamos comparar? Vamos comparar a versão mais recente com esta mais antiga. E aí a expectativa foi grande, porque do lado dos céticos a ideia era de que se provaria que a Bíblia tinha passado por alterações. E do lado dos que criam, judeus, protestantes, católicos, era o contrário. Não, agora vamos provar historicamente, materialmente, que a Bíblia foi preservada por Deus. Depois de alguns anos de pesquisas, hoje os manuscritos estão disponíveis na internet, qualquer um pode consultá-los. O que se percebeu? A igreja cristã ainda existe? A Bíblia ainda é vendida aos 1.000 milhões, né? É o livro mais vendido ainda, best-seller, incontestável. Por quê? Porque se provou que a mensagem dela passou pelos séculos sem ser adulterada. A mensagem foi preservada. E sabe o que me enche de emoção quando penso nisso? É que se essa versão era de 250 anos antes de Cristo, era a versão corrente no tempo de Cristo. E quando ele se levantou, por exemplo, lá na sinagoga para ler Isaías 53, que versão ele estava lendo? Essa. Exatamente essa. E ele, como Deus, então autorizou essa versão. E se a nossa Bíblia hoje, aqui no século 21, claro que traduzida para o português, mas se a nossa Bíblia, ela está de acordo com os manuscritos do Mar Morto, eu posso ter certeza absoluta de que a Bíblia que eu leio na minha casa e na igreja é a Bíblia que Jesus leu. Amém? Não escuto nenhum amém? Isso é fantástico. Então, assim, historicamente falando, cientificamente falando, geograficamente falando, ninguém pode contestar a palavra de Deus. O ônus da prova, na verdade, pertence àqueles que tentam provar o contrário. É muito mais difícil. Agora, crer que ela é a palavra de Deus, inspirada por Deus, claro, isso é um ato de fé, mas que pode ser, sim, confirmado por muitas evidências internas e externas. E eu quero deixar aqui para vocês um convite, né? Lá no blog criacionismo.com.br tem uma seção, você encontra no menu superior, uma seção chamada Arqueologia. E ali há dezenas e dezenas de notícias, artigos que tem que ver com achados arqueológicos que respaldam o pano de fundo histórico da Bíblia. Ok? Quando você precisar de algum material, lá tem bastante. Para enviar para um amigo cético, para enviar para algum amigo que duvida de que a Bíblia, né, a palavra de Deus, seja realmente historicamente confiável, ali você encontra uma fonte bem interessante, tá bem? E há outros materiais por aí também, assim, mais de 40 lugares, 40 personagens bíblicos já foram provados verdadeiros. Jezabel, já acharam um selo real, né, com o nome dela. O tanque de Siloé, já se sabe que era aquele mesmo, exatamente aquele, né? Então, é bem complicado você dizer o contrário, de que a Bíblia não é historicamente confiável. E se ela é historicamente confiável, por que também não sua teologia? Por que também não sua mensagem? Não é? E para a gente caminhar para o fim, não é o fim ainda, mas é caminhando para o fim, algumas evidências mais rapidamente. 66 livros com uma unidade impressionante. Jesus a chamou de palavra de Deus, e se ele chamou, se ele a considerou assim, quem sou eu para dizer o contrário? Indestrutível, apesar das muitas perseguições, o livro mais perseguido da história, está aqui até hoje. Profecias cumpridas à risca, né? E não preciso nem falar isso para vocês, adventistas são peritos em profecias, ou deveriam ser pelo menos. Daniel 2, Daniel 7 e 8, profecia com respeito à destruição de Tiro, cumpriu-se à risca. Daniel dá nome aos impérios que sucederiam, né, a Babilônia. Isso é impossível com tanta antecedência. Deus está por trás disso.
Mas eu diria que talvez o maior argumento em favor da Bíblia é o poder que ela tem de transformar vidas. Esse é incontestável. Isso é um milagre. Não há livro neste planeta que tenha tanto poder para mudar o coração de uma pessoa, que tenha poder para fazer isso. Eu quero concluir então com duas pequenas histórias que falam desse poder. Esse senhor aí na tela se chama João Trindade. João, ele nasceu no mesmo estado em que eu nasci lá no Brasil, Santa Catarina. Só que a história dele foi diferente da minha. Ele, quando era novo, jovenzinho, começou a roubar, fazer assaltos, começou a usar drogas, traficar drogas e finalmente acabou sendo preso. Mas ele era tão, assim, esperto, enfim, que ele conseguia fugir da prisão. Ele escapava. Nenhuma cadeia lá do sul do Brasil conseguia contê-lo, detê-lo. Até que finalmente ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima em São Paulo, que não existe mais, foi desativada. Era chamada de Carandiru. E essa prisão, creio que nos anos 80 ou 90, ali houve uma história muito sangrenta, muito triste, quando houve um motim, uma rebelião de presos. A tropa de choque da polícia entrou e começou a atirar. A coisa ficou complicada, uma guerra. 300 presos foram mortos naquela noite. João Trindade estava lá. A mãe dele era cristã e sempre apelava ao filho: filho, muda de vida, você não pode continuar nesse caminho. E ele não dava importância para o que a mãe dizia. Mas naquela noite, escondido debaixo de uma máquina, ele disse assim para Deus, uma oração até sem graça, porque ele não falava com Deus: Deus, se tu existes e me livrares dessa situação, eu prometo que eu vou mudar de vida. E Deus atendeu a oração dele. Ele foi um dos que sobreviveram àquele massacre, àquela noite sangrenta. E ele cumpriu a palavra. Pouco tempo depois, uma irmã adventista começou a dar estudos bíblicos naquele presídio. Ele participou dos estudos. João se converteu, estudando a Bíblia. Mudou completamente de vida. Prova de que aquela irmã confiou na conversão dele foi que ela permitiu que a filha casasse com ele ainda na cadeia. Enquanto estava na cadeia. Eu não sei se eu faria isso com a minha filha. Mas aquela irmã acreditou tanto na conversão dele, eles se apaixonaram, ela permitiu que a filha casasse com ele. Depois de algum tempo, por um milagre, ele estabeleceu uma igreja lá dentro da cadeia, uma igreja adventista, e depois de algum tempo, por um milagre, um juiz simplesmente cancelou a pena dele. Ele deveria cumprir 50 anos de cadeia, mas ele foi libertado, um milagre. João Trindade saiu da prisão, estudou enfermagem e se tornou um enfermeiro do Hospital Adventista de São Paulo, um dos mais queridos lá. No fim do ano retrasado, eu tive um problema de saúde. Eu contei aqui de manhã, quando falei do livro missionário, lembram? Parecia ser um tumor, mas um cancro, mas graças a Deus não era nada disso. Eu fui curado disso, não houve nenhum problema. Mas quando eu estava lá na sala pré-operatória para ser submetido à cirurgia, um senhor se aproximou de mim e disse assim no meu ouvido: eu vim cobrar meus direitos autorais. Sabe o que é isso? Quando alguém publica alguma coisa que pertence a outro, né? Eu vim cobrar meus direitos autorais. Eu disse, mas que história é essa? Eu estou aqui nervoso já para passar por uma cirurgia, você vem falar disso? É que eu sei que você anda contando a minha história por aí, e eu vim cobrar a minha parte. Estava brincando comigo, né? Era o João Trindade, eu não sabia. Ali está ele, e eu. Ali estamos nós. Ele me deu um abraço e disse assim: você está nervoso? Fica tranquilo, nós vamos cuidar bem de você e Deus também. Ele me deu um abraço e fez uma oração comigo ali naquele momento, e eu senti paz. E eu pensei, como é possível um homem que era um bandido, um assaltante, um traficante, eu olho para os olhos dele e vejo uma pessoa que sente paz, que tem uma família querida e que todo mundo no hospital admira, porque ele passa de quarto em quarto e ora com as pessoas. Eu escrevi um artigo depois, né, no meu blog, com o título: o bandido que virou anjo e cuidou de mim. Porque foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia tem poder. Foi estudando a palavra de Deus que
que o João Trindade abandonou aquela vida horrível que ele levava e se tornou uma pessoa que hoje salva vidas. Uma pessoa que Deus mandou para me dar conforto no momento de dor, no momento de incerteza. Como eu não vou confiar nesse livro? Como eu não vou acreditar que a palavra de Deus realmente é inspirada pelo Espírito Santo e tem poder de transformar vidas? Eu estar aqui hoje, entre vocês em Portugal, é uma prova de que a Bíblia tem poder. Porque eu era outra pessoa. Eu tinha outras convicções. Eu não tinha certeza das coisas. Eu não tinha paz no meu coração. E hoje eu posso transmitir isso para vocês. Por quê? Porque a Bíblia mudou minha vida. Mudou meus gostos, mudou meu rumo e me deu uma esperança. Quantos aqui nessa noite querem dizer para Deus assim: Senhor, me ajuda a amar mais a Tua palavra. Me ajuda a dedicar mais tempo para ler a Bíblia, porque ela é a carta de amor que Tu nos deste. E me ajuda a crer nas promessas que estão ali na Bíblia. Você deseja isso?